A coliderança não é só para as coisas boas. A coliderança não é só para partilhar os louros, para partilhar as conquistas, para partilhar as vitórias e a celebração. É também o partilhar a responsabilização dos erros. Por mais capacitação que a gente faça, por mais livros que a gente leia, por mais livros que a gente estude, por mais cursos que a gente faça, nós vamos continuar sempre perfeitos. E nós não vamos decidir sempre bem. Um dos maiores princípios de liderança que há é, sem sombra de dúvida, liderar pelo exemplo. Porque tu não podes pedir nada a ninguém que tu não o pratiques. À medida que vamos subindo uma hierarquia, nós ganhamos responsabilidades. Só que as pessoas querem o estatuto, não querem as responsabilidades. Todas as empresas guiam-se por objetivos. É preciso existir objetivos. Os objetivos não é aquela coisa má que ninguém quer porque não vais por um objetivo comercial que depois tem que atingir. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes, e temos connosco hoje não apenas dois líderes notáveis, como também dois empreendedores de sucesso. Temos connosco hoje o Ruben e o Samuel Soares, da Samsys. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Sérgio, pelo privilégio de podermos estar aqui e fazer parte desta tribo. Já faziam antes, agora é só oficializar-vos. Eu gostava de saber, apesar de eu saber, mas o podcast não é para mim, porque senão uma hora preciso isto, como é que tudo começou? Ou seja, como é que começou a Samsys, como é que vocês tiveram uma ideia de lançar o projeto e, já agora, quais é que foram estes desafios desde a criação até aos dias de hoje? Olha, é uma história, pronto, que tem as suas particularidades, não é nem melhor nem pior, tem as suas particularidades. Eu desenvolvia uma atividade profissional como responsável de um departamento técnico numa empresa de metalomecânica, quando esta paixão pela área tecnológica, pela área informática, despertou de novo uma paixão que já era antiga. E a determinada altura eu percebo que era interessante fazer um trabalho de consultoria técnica, que é algo que sempre me apaixonou, e eu fazia isso para os clientes da pessoa que era na altura a minha entidade patronal, hoje meu amigo, nosso cliente já de muitos anos. Então inicio uma atividade profissional de aconselhamento e consultoria na área tecnológica. As pessoas partilhavam quais eram as suas dores, quais eram as suas dificuldades, e eu desenhava uma solução que ia ao encontro daquilo que ela necessitava em função do que o mercado tinha para oferecer. Escolhia o que de melhor o mercado tinha. Pronto, e na altura eu suportava-me com uma empresa que fazia a parte de fornecimento, a parte comercial e a parte técnica. A determinada altura, essa empresa mostrou que não tinha os mesmos valores que eu defendo. Eu, quando combino contigo que te vou entregar uma caixa preta, eu entrego-te uma caixa preta. Eu não te vou entregar uma caixa cinza escuro ou uma caixa azul marinho muito escuro. Não. Se é preto que eu combino contigo, é preto que eu entrego. Mas os valores desta empresa não eram os mesmos. E quando eu começo a ter dificuldade com os clientes, que fui eu que aconselhei, que fui eu que recomendei que eles fizessem negócio com essa empresa, eu disse, chega, basta, isto não pode ser assim, eu não quero isto. Eu quero algo que haja princípios, que haja rigor, que haja verdade, que haja correção. E um dia chego a casa, já agora um pequeno à parte, muitas das tecnológicas e muitas grandes empresas que nós conhecemos hoje nasceram numa garagem. A Harley Davidson, a Microsoft, a Intel, a Dell, a Amazon, o Facebook, N empresas que nasceram numa garagem. Epá, curioso, os nossos pais não tinham garagem na altura. Pronto. Mas nós os dois tínhamos o quarto grande. O maior quarto da casa era o nosso e partilhávamos o quarto. Era um quarto grande, que tínhamos 2 camas de solteiro, tínhamos 2 guarda-fatos, as cómodas, essas coisas todas. E um dia eu entro para o quarto dentro, eu tinha na altura 19 anos, o Ruben teria uns 14, 15. Já poderias ter 15 ou estarias a fazer 15. E eu digo assim, mano, temos que nos ver livres destas 2 camas, dos 2 guarda-fatos, vamos ficar só com um guarda-fato, vamos ficar só com uma cómoda, uma mesinha de cabeceira, vamos comprar um beliche, meter-o ali naquele canto, ali aquele espaço vai ficar uma secretária de trabalho, aqui ao canto fiquei um bocadinho de espaço para pôr caixas, tipo um micro-armazém, ali vamos pedir ajuda ao Boa, vamos construir uma banca técnica, para pôr ali a banca técnica e vamos iniciar aqui um negócio na área de tecnologia.
E o Ruben, que estava a jogar no Commodore Amiga, todo contente, entretido, olha assim para mim. Está bem, mano. Tá bem. Eu acho que não era o Commodore na altura. Eu acho que era o Commodore Amiga. Era o Commodore Amiga. Só mais tarde é que depois comprámos o primeiro Pentium lá para casa, a 90 MHz. E é assim que tudo nasce. Nasce muito por carolice, nasce muito por respeito às pessoas a quem eu fazia um trabalho de aconselhamento técnico e felizmente que desde o arranque e desde o início tive a ajuda do meu melhor apoiante, o meu mano. Sempre foi o meu melhor wingman, até que finalmente, uns anos mais tarde, ele decidiu abraçar a liderança. E a partir dessa data, felizmente, nós temos uma co-liderança na SAMSIS. Durante os primeiros anos, o Ruben dava-me, entre aspas, carta branca para eu fazer o que eu quisesse. O que eu decidia, ele apoiava 100%, sempre me apoiou 100%. Eu dizia assim, mano, vamos para a direita, vamos enverdar aqui por esta área, vamos atacar esta área de negócio, vamos trabalhar mais esta área de negócio, vamos trabalhar esta tecnologia. Ruben, vamos, bora lá. E isso durante algum tempo foi bom. Mas como tudo na vida, depois também tem o reverso. Que é aquilo que muitos líderes se queixam, que é sentem-se sozinhos. Mesmo às vezes falando com outros, sentem-se sozinhos por terem que decidir eles tudo. Felizmente, o Ruben chegou-se à frente, felizmente o Ruben cresceu, felizmente o Ruben evoluiu e revelou-se um excelente co-líder. E desde, já não me recordo o ano com exatidão, mas 2008, 2009, 2010, o Ruben avança para a co-liderança. E desde então temos tido uma co-liderança, decidimos tudo a dois, depois mais tarde evoluímos, já não decidimos a dois agora, agora já decidimos com a equipa de liderança. Certo. E, depende das situações, às vezes só com a equipa de direção, outras vezes com a equipa de liderança toda. Mas se me permites acrescentar aqui, é lógico que tem coisas boas, tem coisas más, não é? Isso, uma coisa é alguém que está à frente de uma organização e tem alguém ao lado que só apoia. Quando eu passo para uma posição mais ativa, mais participativa nas tomadas de decisões, é lógico que também começam a surgir alguns atritos. Claro. Porque o Samuel também começa a ser desafiado em algumas decisões, eu começo a questionar algumas das decisões e surgem como é que alguns atritos. Agora, o que é que foi primordial e importante para nós? Não nos esquecemos dos nossos valores. Não nos esquecer dos valores que foram ensinados pelos nossos pais e isso fez com que mesmo com desafios chegássemos sempre a um entendimento que muitas vezes era a junção das duas perspectivas. E que acabaram por se tornar, e os 26 anos de atividade da empresa têm demonstrado isso, sempre decisões mais sábias do que só decididas por um. Correto. Apesar desses atritos que são naturais, principalmente aqui dois fatores. Um é a questão da co-liderança, que automaticamente com duas ou mais pessoas a decidir os conflitos vão existir. Individualmente isso não acontece. Mas também o facto de vocês serem familiares, né? Vocês são irmãos e portanto muitas vezes até se mistura a questão pessoal com a profissional e dá aqui um emaranhado de coisas que acabam por influenciar essas questões. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora, eu quero reforçar o que o Ruben disse, porque a partir do momento em que é uma co-liderança e como nós temos um chassi, nós temos uma estrutura de valores e de princípios que são comuns, depois, obviamente, cada um vê o mundo e vê as coisas de maneira distintas. E como o Ruben disse muito bem, quando nós somamos estas visões, a terceira visão é mais completa. Mas também há cenários onde não é nenhuma das coisas. Certo. Há cenários onde, ok, tu queres ir por aí, tu queres fazer assim, eu não acredito. Eu não acredito, eu não concordo. Mas vamos fazer como tu queres. E às vezes é ao contrário. Sim. Às vezes ele tem que alinhar a minha visão e às vezes não é nenhuma das duas. Às vezes decidimos não decidir. Não vamos mexer nesse ponto agora. Que é uma excelente decisão, digo já. Portanto, decidir e não decidir é muitas vezes a melhor decisão, portanto é fundamental. E deixar o amadurecimento das coisas, deixar receber mais inputs, mais informações, para depois então tomar uma decisão consciente. Ou recolher até outras opiniões. Às vezes há coisas que nós teríamos toda a autonomia, toda a autoridade. Agora estava a criar aqui uma palavra nova, que era um mix. Um mix é duro. Para decidirmos, mas por termos opiniões muito diferentes e muito vincadas,
ok, vamos envolver mais pessoas e ouvir, escutar outras pessoas e ver qual é que é a opinião delas. Então envolvemos a equipa de direção, por exemplo. Os 3 diretores, qual é a vossa opinião sobre isto, isto, isto? E com os inputs deles, acaba às vezes por se clarificar e existir ali um esclarecimento adicional que nos permite dizer, ok, pronto, então é por aqui. É este o caminho. O maravilhoso e delicioso é vermos coisas a acontecer do estilo. Opá, eu não acredito. Isso não vai funcionar. E depois funciona. Certo. Mas vocês ou a equipa, por Não, exemplo, entre nós. entre vocês? Entre Eu não nós e acredito. até às vezes com a equipa. Eu estava agora, esta resposta estava um pouco mais centrado naquelas situações que eu te falava que, opá, eu não acredito, mas siga por aí. Siga, vamos avançar. E acaba por acontecer. E às vezes funciona e funciona bem e supera completamente as expectativas. Quando não acontece, a nossa postura é aprendizagem. Certo, perfeito. Opá, olha, confirmou-se que foi uma barraca. Porque nós temos isso, não podemos esconder, temos que ter toda a humildade de reconhecer que nós erramos muito, nós fazemos muitas escolhas erradas e procuramos sempre aprender. Ok, pá, porque é que isto não funcionou? Certo. Teoricamente tinha tudo para funcionar, mas porque é que não funcionou? Epá, quais foram os fatores que interferiram? Ou o que é que nós poderíamos ter feito diferente? Não é? Mesmo escolhendo este caminho, o que é que poderíamos ter feito diferente neste caminho que pudesse dar um outcome diferente, um resultado distinto? Não é? Sempre nesta perspectiva a gente fala, discute e arquiva. Percebes? Há uma parte super importante em quem exerce estas responsabilidades e com co-liderança duplica tudo. Os desafios duplicam todos ou triplicam. É ter a capacidade de, opá, olha, não estiveste bem, ou não escolheste bem, ou não escolhemos bem, faz-se o resumo, faz-se os pontos de aprendizagem e depois arquiva. Não é para estar sempre a falar naquilo. Óbvio. Sim. E é preciso complementando o que o Samuel estava a dizer, ou dando aqui mais um contributo, é preciso ter uma humildade muito grande, de ambas as partes. Porque, obviamente, nós somos seres humanos imperfeitos, não há pessoas perfeitas, não há decisões perfeitas. Mesmo uma boa decisão não significa que tenha sido bom em tudo. Isso mesmo. Okay? Correu muito bem, foi espetacular, atingimos aquelas métricas todas. Epá, mas se calhar desgastamos muito a equipa, por exemplo. Se calhar metemos o pessoal ali com uma pressão e um stress que à frente vamos ter que levantar ali um bocado o pé, senão aquilo estala. Não é? Por exemplo, mas podem ser outras coisas. E é preciso termos esta humildade e esta capacidade de reconhecer que não sabemos tudo. Não é? E quando uma solução ou uma ideia que foi levada à frente por mim, que eu defendi muito e não correu muito bem, não é? Eu tenho que encaixar que não correu bem. E admitir que erraste. Olha, não correu. Mano, tens razão. Para a próxima, vamos fazer diferente. E siga. Certo. E vice-versa. Exato. E vice-versa. E depois não estar a remoer no assunto, não é? Não estar. Entendermos o que é que se passou, tomarmos consciência do que é que se passou, mas não andar aqui numa questão de responsabilidade e porque foi porque isso vai desgastar qualquer tipo de relação e obviamente numa relação de uma sociedade vai destruir a sociedade e infelizmente vemos muitas sociedades que caem e passam um bocado por aqui porque não existe uma postura e uma forma de estar perante o erro construtiva. Não existe tolerância ao erro. Não é questão de tolerar o erro porque é normal, deixa errar e agora vamos deixar todos errar, vamos errar todos. Não é essa a questão, como é óbvio, não é? A questão é, entendemos também que não foi algo propositado, não é? Não existiu nenhum tipo de malícia naquilo, não é? E vamos avançar para a frente. Acabou. E muitas vezes isso não acontece e depois leva a rupturas de sociedades e empresas que às vezes caem e toda a gente sofre com isso, sofrem colaboradores, sofrem famílias, sofrem pessoas, sofrem inclusive clientes, porque tudo começou por as pessoas não terem a humildade de pedir desculpa e de admitir que erraram e do outro lado a grandeza de perdoar e andar para a frente. A co-liderança não é só para as coisas boas. A co-liderança não é só para partilhar os louros, para partilhar as conquistas, para partilhar as vitórias e a celebração. É também o partilhar a responsabilização dos erros. É partilhar a responsabilização dos maus resultados. Por as mais variadas razões ok, opá, se correr mal eu estou aqui contigo. Se correr bem eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo para o que der e para o que vier. É essa responsabilizar. Aliás, o mais comum mesmo quando é a postura de escolha de eu digo assim, eu não concordo, mas eu estou contigo. E eu vou suportar a tua escolha. Eu vou apoiar a tua escolha. Eu vou apoiar a tua escolha. Não era a minha escolha,
mas eu vou apoiá-la como minha. Mas passará a ser a nossa escolha. A nossa escolha. isso. E quando a coisa corre menos bem, pá, escolhemos mal. Não é? Tu escolheste mal. Certo. Foste tu quiseste assim, estás a ver? Há em algumas querias organizações ir por onde isso aí. acontece. Exato. Há em algumas querias ir por organizações aí. onde isso acontece, infelizmente. Às vezes nem é só o líder a colocar a culpa noutro líder ou noutro co-líder, mas a colocar mesmo na equipa. Ele decidiu uma determinada visão e depois, se os resultados não surgirem, ele acaba por poder culpar a equipa desse facto. Eu acho que isso nunca faz sentido. Quem vai por esse caminho demonstra aquilo que o Rubem falou há instantes, que é falta de humildade. Correto. E não é por nós tomarmos a responsabilidade da liderança da equipa, isso não nos torna perfeitos. Certo. Não nos torna perfeitos, porque por mais capacitação que a gente faça, por mais livros que a gente leia, por mais livros que a gente estude, por mais cursos que a gente faça, Certo. nós vamos continuar sempre perfeitos. E nós não vamos decidir sempre bem. E temos que ter a humildade até perante a equipa, como tu falaste. Sim. Equipa, escolhemos ir para a direita. Verificou-se que foi uma barraca. Vamos precisar de ajustar o rumo. Isso. Ter a humildade de dizer, pá, olha, eu não estive no meu melhor. Ter a capacidade de pedir desculpa. Fazer isto, há pessoas que exercem esta responsabilidade e acham que admitir perante a sua equipa, perante os seus... sinal de fraqueza. Mas é a coisa mais errada que pode haver. É o contrário mesmo. É mesmo sinal exatamente. de força. É isso mesmo. Exatamente. Estamos sempre não é? alinhados. Parece. Eu acho que às vezes também isto tem muito a ver com o que as pessoas ouvem, não é? Sim. Eles ouvem muitas vezes aqueles chavões, não é? Aquelas frases feitas tipo: as desculpas não se pedem, evitam-se. Epá, claro, toda a gente quer evitar, mas as pessoas não são perfeitas. Em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, vão errar. Certo. É inevitável. Claro que isto também não deve ser agora desculpa para irmos sempre a errar e não aprendemos com os erros, não é? Mas Porque os erros- isso aí seria uma estupidez, não é? Sim. Não aprender com os erros. Mas é um bocado por aí, é o que são malícias. É questão também muito do compromisso, não é? É o compromisso de, mesmo que tu erres, mesmo que tu falhes, e obviamente não sendo premeditado isso, pá, vamos para a frente, estamos juntos e vamos encontrar uma solução. Vamos encontrar juntos uma saída. E quando existe esse compromisso entre as direções de topo, as lideranças de topo, sejam dois sócios numa organização, seja um dono e a sua equipa de liderança, quando existe esse compromisso no topo da hierarquia, esse compromisso passa para a equipa. E a equipa compromete-se também mais com a estrutura de liderança. Certo. E as coisas funcionam melhor. Mesmo entre colegas, porque o exemplo é dado. Não é? Que é outra coisa que também aprendemos desde crianças, não é? Aprender pelo exemplo, não é? Pelo exemplo, se liderar pelo exemplo. Não é? Não foi o caso que ambos, na pergunta que colocaste há bocado, tínhamos escolhido Jesus como sendo, na nossa opinião, o maior líder que já viveu. E ele ensinava pelo exemplo. Não é? Ele não ensinava uma coisa e fazia outra. Certo. Não é? Existia uma congruência perfeita entre o que ele dizia e o que fazia. Para além da Bíblia, portanto, obviamente que vocês mencionaram na intro e é um livro fabuloso, há livros que sintetizam a história de Jesus e muitas outras pessoas que foram excelentes livros. Há um que é o Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury, é muito pequenino, que fala sobre a história de Jesus Cristo, que é delicioso. Curtinho, mas já agora fica a recomendação. Para cumprirmos aqui o tempo, visto que o episódio de hoje vai ser um bocadinho mais curto, eu gostava de falar sobre algo que nós cunhamos na empresa, apesar de não ser uma inovação, porque já ouvi com outros nomes noutros sítios, que tem a ver com a tríade de sucesso organizacional. Portanto, nós acreditamos genuinamente que o sucesso organizacional se deve a 3 fatores: cultura organizacional, estratégia e liderança. Começando pela cultura organizacional da Samsys, quais é que são os tais valores que mencionavas há pouco, Samuel, que estão na base da cultura organizacional da Samsys e de que forma é que vocês o têm trabalhado diariamente para nunca os perder e para serem uma referência, como já o são, nesta vossa área de negócio? Esses valores, como eu referi, são valores que vêm muito do berço, vêm muito do ensino. E que nós trabalhamos-los numa base diária. Não é só quando dá jeito, não é só quando há uma reunião mensal. Certo. Não, é a nossa postura no dia-a-dia. Não é? Coisas tão simples como o respeito pelas pessoas, o cuidado pelas pessoas, o liderar de forma humanizada, não é? A integridade, a humildade, não é?
todo este conjunto de valores que nós praticamos no relacionamento que temos com as pessoas, não é? Por exemplo, nós não impomos. Há regras, há princípios, obviamente, que têm que ser respeitados, mas nós não impomos. As pessoas querem alinhar nesta cultura, bebem desta cultura. Se não bebem, o que tem acontecido é que elas próprias, a determinada altura, sentem que não estão na equipa certa e vão procurar outra equipa. E não quer dizer que haja algo de errado com o ser humano, só não há o fit. É isso. Não há o fit cultural. Concordo muito com os 3 pontos que tu falaste, não é? Já Peter Drucker dizia que a cultura como uma estratégia ao pequeno almoço. E sem sombra de dúvida que é preciso ter esses 3 pilares. E eu arriscaria a dizer que nenhuma organização consegue andar para a frente sem uma estratégia. Uma estratégia é planear, definir os objetivos, definir as metas intermédias, definir o que é que tu queres ser, para onde é que tu queres ir. Porque senão tu tens toda uma estrutura boa, mas não vais para lado nenhum. Correto. Não vais para lado nenhum, porque tu não tens definido para onde é que queres ir, vais andar ali às voltinhas. A empresa não prospera, a empresa não cresce, a equipa não cresce, não se desenvolve. Por isso tens obrigatoriamente que ter estratégia. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. E a alimentar a estratégia. Para que a estratégia funcione. Para que a estratégia funcione, sem sombra de dúvida que tu tens que ter uma cultura muito forte e tens que ter uma liderança bem estruturada, bem alinhada. A cultura é muito aquilo que se vive e que às vezes não está escrito. Certo. E que muitas vezes não está escrito. Não é só os valores e a missão que estão escritos na parede, certo, ou que estão nos PowerPoints da reunião, mas é aquilo que se respira na organização, em especial quando tu não estás lá. Certo. Em especial quando tu não estás lá. A forma como é que as pessoas lidam entre si, a forma como é que as pessoas lidam para fora, seja com os parceiros fornecedores, seja com os nossos parceiros clientes. Não é? E estes princípios que tu praticas usando aquele que é para mim, e o Rubem já o disse, já aqui foi falado, que é um dos maiores princípios de liderança que há, é sem sombra de dúvida liderar pelo exemplo. Certo. Porque tu não podes pedir nada a ninguém que tu não o pratiques. Claro. Ou melhor, Poder podes, mas mas tens legitimidade? Nenhuma. Não tens legitimidade. Sim. Não podes pedir ao teu colaborador que seja pontual
E se quando tu não és. fores pontual. É aquele exemplo daquela frase, portanto, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Não faz nenhum sentido a nível de E depois liderança. é curioso que às vezes as pessoas utilizam responsabilidades acrescidas que têm como forma de se desculparem. Tipo, mas tu não podes pedir isso de mim porque eu sou o patrão, quer dizer, eu sou o patrão. Mas o patrão não é um... Eu acho que as pessoas vivem as coisas de uma forma errada. Uhum. Ou seja, ter mais responsabilidades dentro de uma organização, não é? À medida que vamos subindo uma hierarquia, nós ganhamos responsabilidades. Só que as pessoas querem o estatuto, não querem as responsabilidades. Porque o nome indica responsabilidade. Ora, se o nome indica responsabilidade, a pessoa vai ter mais trabalho, vai ter que ser uma pessoa mais responsável, vai ter que ser uma pessoa que demonstre isso nas suas ações. Então não se pode desresponsabilizar Certo. dizendo que por ter essas funções na empresa então está livre De ónus, de responsabilidade. de responsabilidade de demonstrar isso na prática, não é? E só regressando aqui um bocadinho à questão da cultura e dos valores da empresa, nós na Samsys temos um acrónimo que tem algumas palavras, que as palavras soltas não são nada, o Samuel já disse isso muito bem, não é? São palavras com as quais nós nos identificamos, que definem os nossos valores e que passam, acima de tudo, uma ideia, um conceito, um princípio. A nossa palavra é coragem, porque, acima de tudo, é preciso isso. É preciso isso para estar no nosso mercado, é preciso isso para ser empresário, é preciso isso. Seja lá que negócio se vai criar, para ser um líder tem que ter coragem para enfrentar o mercado. Se compormos esse acrónimo, nós temos então, com a letra C, competência, porque temos que ser competentes. Temos que ganhar conhecimento técnico para executar um bom trabalho. Se vamos ter a responsabilidade de ser líder, então temos que aprender. Conforme falámos na intro, isso aprende-se. Há muitas formas de liderar. Há líderes que são muito diferentes entre eles. E sim, podem ter ali algumas skills, alguns talentos que nasceram com eles, são bons comunicadores, se calhar, não sei, uns se calhar mais extrovertidos, outros mais introvertidos, outros que têm ali algum carisma, e isso pode-os ajudar, mas só ajuda se eles souberem utilizar isso. Isso, eu até acredito genuinamente que não nascendo resulta da educação nos primeiros anos de idade, ou seja, o exemplo que tu vês dos teus pais ou dos teus educadores principais, daquilo que tu vês nas escolas, ou até podes ter um professor que te marcou completamente. Por exemplo, eu tive um que marcou pela negativa, mas que eu uso isso da positiva, dizendo que eu nunca ia ser ninguém na vida, não é que eu ainda seja, mas que é um impulsionador para, portanto, pegando nisso, pegaste nessa lenha e meteste na caldeira. Literalmente, é isso que eu costumo usar, é a lenha para queimar, ou seja, é uma forma de influenciar aquilo que é a ação e a melhoria. Portanto, eu acredito, desculpa ter-te interrompido, mas que é mesmo isto, ou seja, nós não nascemos com nenhuma competência de base, sinto que é um resultado da educação. Correto. Que todos nós podemos ao longo da vida trabalhar. E esse para nós é um ponto muito importante e é a primeira palavra do nosso acrónimo, porque nós temos que crescer na competência. E isto aplica-se a toda a estrutura da empresa, desde nós os dois até a pessoa que entrou esta semana como estagiário. Ela tem que crescer nas suas competências para exercer as suas funções. Simples. E nós temos que dar o exemplo. Por isso é que também temos a biblioteca que temos lá no nosso escritório, com uma catrafada de livros. Já vi fora. Está disponível para qualquer elemento da equipa requisitar. Porque é preciso continuar a crescer. Com acompanhamento. Com acompanhamento, que é, olha, eu quero desenvolver competências nesta área. Defines o melhor livro. Já leste alguma coisa? Já estudaste alguma coisa? O que é que já leste? Ainda não li absolutamente nada. Então, peraí. Se não leste absolutamente nada, começa por este. Este é um ponto de arranque bom. Depois a seguir já tenho mas primeiro tens que ler este para aprender uma base e uma estrutura. É isso. E quem diz livros, diz às vezes alguos filmes ou algumas formações, ou um podcast, um certo e determinado podcast, posso sem publicidade, não é? Parece que foi combinado. Mas é isso. E a segunda palavra é o O de objetivos. Porquê objetivos? Todas as empresas guiam-se por objetivos. É preciso existir objetivos. Os objetivos não é aquela coisa má que ninguém quer porque não vais pôr um objetivo comercial que depois tem que atingir. Não vais pôr um objetivo de não sei o que. Não. Nós temos que abraçar os objetivos. É importante para as organizações. As organizações têm que ter o objetivo de crescer para poder também, se querem também ter o objetivo de premiar melhor as pessoas e para que as pessoas dentro da sua organização também cresçam. Não é? Tenham melhores regalias, levem melhores salários, melhores condições para as suas famílias. Então tem que existir objetivos. Os objetivos faz parte. E nós medimos e acompanhamos estes objetivos diariamente. Os objetivos, a própria definição dos objetivos, nós envolvemos as pessoas.
Nós não dizemos é X porque é. Isso. Nós auscultamos e ouvimos a opinião do diretor, do líder da pessoa e do próprio. Certo. Okay? Para existir uma definição conjunta do que é um objetivo. Até a responsabilização aumenta dessa Isso. forma. Okay. E foi de propósito, não é? Porque falaste de responsabilização e a terceira palavra é precisamente responsabilidade. Não sabia, mas calhou. Responsabilidade. E é isso que nós também promovemos. Tem que existir essa responsabilidade. Nós temos de ser responsáveis por aquilo que executamos, temos de ser responsáveis por o trabalho que entregamos aos nossos parceiros, aos nossos clientes, mas também temos de ser responsáveis no trato uns pelos outros dentro da organização. Temos de ser responsáveis como pessoas, como ser humano. E à medida que a pessoa cresce dentro da organização e tem outras responsabilidades, tem que dar o exemplo. Não é? E então nós procuramos muito isso para quer nos candidatos que se apresentam para a empresa e que mandam a sua candidatura, tentamos procurar soft skills alinhadas com a nossa cultura, que é uma forma de defender a cultura, quer dentro das pessoas para progredir dentro da organização. E a quarta letra, e está no meio, não é ao caso, que é o pilar e que está presente na nossa missão e no nosso foco, é não. Embora tenha sido o lema do DDC deste ano, porque é preciso muita atitude, mas é ajudar. Ok. Ajudar. E ajudar é curioso, porque às vezes as pessoas não gostam de pedir ajuda, não é? Pensam que pedir ajuda vai-as rebaixar. Só para os fortes. Não, pedir ajuda não, eu vou fazer. É assim, é antes partir que pedir ajuda, que pedir ajuda. Tem a ver com uma questão cultural, mas sim. E isso é completamente errado. Certo. E, se eu precisar de alguma coisa, se eu precisar de criar um podcast agora lá na Samsung para falar de tecnologia, eu vou-te pedir ajuda. Tu tens muito mais experiência do que eu, nunca fiz. Sim. Qual é o meu problema? Não é? Falamos ali com o Tiago agora para fazer o convite. Então, e isto é assim que nós crescemos. Sim, é isso, pedir ajuda. Nós pedimos ajuda às vezes aos nossos parceiros de negócio, mas nós também pedimos ajuda aos nossos colaboradores. Porque há coisas que os nossos colaboradores fazem melhor do que nós. Aliás, se eles não fizessem melhor do que nós estavam a acrescentar valor. Isso mesmo. Não é? Nós procuramos quem saiba coisas que nós não sabemos para acrescentar valor. A minha formação não é tecnologias de informação. A formação académica Samuel também não. E nós só somos onde estamos hoje porque aprendemos com pessoas que nos ensinaram. E temos essas pessoas, não é? Graças a Deus conseguimos ter essas pessoas dentro da nossa organização e felizes a trabalhar connosco. E por isso é que também somos uma das empresas mais felizes para trabalhar. Então, esta cultura de ajudar os teus colaboradores para que eles te ajudem, não teres vergonha de pedir também ajuda para cresceres e teres como missão ajudar os teus parceiros. Porque quando nós estamos focados em ajudar os nossos clientes, em ajudar os nossos parceiros, desculpa, só controlar aqui um bocado a hora. Estou a derrapar. Quando tens essa missão, tudo se torna mais fácil e as pessoas deixam de olhar para números e olham para a pessoa, para o ser humano e para os valores que a empresa defende. Por isso é que a nossa missão é ajudar as empresas a crescer. Soluções que ajudam a crescer. É o nosso slogan. E daí a palavra ajudar estar no centro, no core do nosso acrónimo de coragem. Depois temos os genuínos. Porquê genuínos? Porque as pessoas têm que ser íntegras, têm que ser genuínas, têm que ser sinceras, têm que ser honestas. Não é? Tem que existir essa genuinidade no trato, na forma de se expressarem. Não há cá filtros. Ali na Samsung não há títulos. O senhor diretor, o senhor engenheiro. Não há nada disso. A porta do nosso gabinete está sempre aberta. Sempre aberta. E nós dizemos, vocês entrem, falem. Nos dias que temos que ligar o ar-condicionado. Exato. Sim. Ou nos fins de semana, quando não estamos lá. Exato. Mas está sempre disponível. Está sempre disponível. E isso é muito importante. Depois existem só então mais duas palavras para terminar o acrónimo, não é? Que é o E de empenho, de empenhados. Porque é preciso esforço. Em tudo na vida é preciso esforço. Qualquer coisa boa que advenha exige um esforço antes. Né? E é preciso um empenho, é preciso um compromisso em querer executar, em não largar e levar até ao fim. E a letra M não é motivados, é motivadores. Ou seja, nós partimos de um princípio que mais do que vocês têm que motivar, eu tenho que ser motivado, não, porque nós defendemos a motivação intrínseca, a motivação que está dentro de nós. E é essa que tem que passar para os colegas. Então, cada um dentro da empresa deve de motivar o seu colega, deve de ajudar o seu colega, deve de estimular o melhor que ele tem para que juntos, com um bom ambiente e com felicidade, atinjamos o objetivo que nós propusemos. Por isso, a cultura é fundamental, os valores são fundamentais. Isto são só palavras, defendem muita coisa, mas acima das palavras está o princípio que está por trás, que o Samuel já tinha abordado. E depois as ações que são diariamente Mas a estratégia tem que ser desenhada em cima disto. Não é atingir os objetivos sobre qualquer forma. Não. A qualquer preço. Ou qualquer preço. Não.
é defendendo estes valores. Porque se a estratégia, por algum motivo, estiver a passar por cima da cultura, não vai funcionar. É um pouco isto como as regras trans. As regras trans foram feitas no base de um princípio, não é? O princípio é a segurança rodoviária. Certo. É as pessoas circularem na estrada, quer os peões, quer os automobilistas, em segurança. E por isso foi criado um conjunto de regras. Mas este é o princípio. E muitas vezes tu podes violar a regra se essa regra te impedir de executar o princípio que está por trás, nomeadamente. Tens uma linha contínua, aparece-te um obstáculo à tua frente, uma criança atravessou-se à tua frente. Epá, tu não vais dizer, não vou calcar a linha contínua. Não, senhor, vou atropelar a criança. Não tenho que parar, mas paciência que eu não vou passar a linha contínua. Claro que não. Sim. Então, tu vais violar a regra para cumprir o princípio que está por trás da regra. Sim. Então a estratégia tem que ser assim. Desde que os princípios sejam bons. É isso tudo mesmo. vai A estratégia tem que estar alinhada em cima dos princípios. E Perfeito. só porque está definido não sei quantos, sei lá, um objetivo qualquer. Mas eu para atingir... Não vais não. Nem pensar. Ok? Isso tem que funcionar assim. Quando é assim, existe congruência. Quando existe congruência, isso passa-se à equipa e as coisas acabam por funcionar. Não é? Muito bem. Ficaremos aqui mais tempo, mas por uma questão de tempo eu vou tentar limitar a última pergunta. Está bem? Pode ser? Sim. Que tem a ver com... já agora para quem nos ouve, não é? Visto que vocês já têm 26 anos de experiência na SAMSIS, mas já tinham de outras andanças, até porque desde o início, mal nascemos, já estamos a ter experiência. Que conselho é que vocês dariam a quem está ali daquele lado e que quer melhorar nas suas competências de liderança? Se me pedirem para escolher um só, trabalhem sobre a humildade. Trabalhem sobre a humildade. Uma pessoa que quiser ser liderança para exercer bem, tem acima de tudo que ser humilde. Humilde por tudo aquilo que falamos. Humilde para perceber que, por mais que já tenha estudado, por mais livros que já tenha lido, tem sempre muito mais para aprender do que aquilo que já sabe. E depois, a humildade de pedir a desculpa, como falámos há bocado. A humildade de ter esta grandeza. De não ficar com receio de, por pedir desculpa, belisca. E é isso, a humildade. Eu defenderia a humildade para deixar para o Ruben muito bom. Força, Ruben. Eu vou usar uma palavra que é pouco usual, se calhar, se ouvir num contexto empresarial, que é o amor. Porque as pessoas podem dizer, amor, mas amor, isso é assim um bocado assim meio lamechas e tal, não faz sentido. Mas o amor, não estamos a falar do amor romântico, como é óbvio, não é? O amor é demonstrado por atitudes quando nós temos paciência, quando temos respeito, quando temos autodomínio, quando colocamos às vezes os interesses dos outros à frente dos nossos. Não sei se já disse paciente, mas quando foi primeiro. Paciente, foi logo primeiro, que é dos mais importantes. Mas é importante repetir, porque é importante. E é preciso muita paciência, muita capacidade. Quando somos bondosos, e quer dizer, e por isso, eu acredito que não é o caso que cada vez mais começam-se a escrever livros e a falar sobre o tema do amor nas organizações, o amor na liderança. E vou voltar outra vez ao mesmo, do exemplo, não é? Vou voltar à questão do exemplo, sem querer repetir. Para mim, o maior exemplo, mais uma vez, é Jesus, e ele liderava com amor, não é? Mesmo quando às vezes eram incorretos com ele, ele tinha paciência, humildade, ele demonstrava humildade, ele demonstrava respeito por as opiniões dos outros, ele não impunha, né? E acho que é um bocado por aí. As pessoas querem muitas vezes o estatuto, querem a visibilidade, mas não entendem que um líder serve. Um líder tem que servir os outros, não é ser servido. E se exercer uma liderança com esse princípio, os outros vão servir com agrado. Em relação aos livros, o Chief Love Officer da Cristina Amar, por exemplo. Eu ia referir. Ias falar nele. Era exatamente isso nele, que eu ia referir. Porque é uma das grandes referências. O Simon Sinek no Líderes que Comem por Último fala muito também disso, da questão da oxitocina, que está ligada obviamente ao amor. Mas o livro da Cristina Amar, sendo portuguesa, então ainda para mais realçar isso. E já que estamos a falar de livros neste tema, também deixo aqui mais duas referências. Leva as pessoas consigo. David Novak. Não conheço. É excelente. E Adam Grant, Dar e Receber.
Conheço bem o São Adalberto. Ele tem dois- uns TED Talks brutais. São 2 livros com conteúdos que complementam, estão completamente alinhados e Sim. complementam o que nós acabámos de falar, que ficam também aqui as referências. Perfeito. Não encontrava a melhor forma de terminar, mas gostava de conversar mais convosco, mas Outras oportunidades vamos ter outras surgirão. oportunidades, certamente. Podes fazer outros. Vou fazer outro podcast. Continuidade. Parte dois. E vamos continuar. Continuação. Vamos continuar. Fica já aqui um disclaimer que isso vai acontecer em breve. Em breve. Obrigadíssimo. Ambos. Muito obrigado. Aqui, no fundo, é a nossa forma de alguma Muito forma, obrigado. retribuir Obrigado. o tempo que vocês aqui Muito tiveram. Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho um vinho, já tínhamos falado no início de Mãos Irmãos, tenho umas bolachinhas da Cláudia Sá, bem como a caneca do podcast para vocês poderem Vou desfrutar. ficar lá na Boa, na Bem, secretária, para vocês, sempre Excelente. quiserem Boa. beber. Sérgio, Obrigado. muito obrigado pelo convite, foi muito bom, passou a correr, mas eu estava aqui com Com uma questão de tempo. uma questão de tempo controlada e já derrapei, mas pronto, é inevitável porque estava tão boa a Obrigado, conversa desculpem. estava tão boa a conversa que como se não dá conta do Aquilo tempo que a passar. falávamos há bocado, estava a conversa para ir até a hora do almoço e Se passar. quiserem, depois continuamos. É isso. Excelente. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Mais um podcast da Tribo de Líderes terminado, mais um episódio, e hoje falamos em coragem. E coragem, como falamos aqui no acrónimo, tentando não me esquecer de nenhum, portanto é competência, é objetivos, é responsabilidade, ajudar, sermos genuínos, conseguirmos ter empenho que é fundamental para a liderança e para o sucesso organizacional e, por fim, não apenas a motivação para os outros, mas nós sermos motivadores de sucesso. Espero que tenham gostado deste podcast, que foi mais curto que o habitual, tanto quanto eu gostei. Foi excelente conhecer aqui o Samuel e o Ruben e perceber como é que é a cultura organizacional da Samsys, qual é que foi a estratégia definida e de que forma é que este modelo de co-liderança tem funcionado, que é um desafio. E vemo-nos garantidamente no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.